Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem cujo tema é Nunca Pare. E eu te faço uma pergunta: você já pensou em parar na caminhada cristã? Você conhece alguém que já parou na caminhada cristã? Você já chegou a parar na caminhada cristã? Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 até o 16. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E, se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, a Tua palavra foi lida nessa hora. Deus, eu te peço para que o Senhor abra o nosso entendimento, expanda, Senhor, nessa noite o nosso entendimento, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E que essa palavra, ó Deus, ela venha germinar os nossos corações e que ela venha gerar transformação, Senhor, em nome de Jesus. Transformação de lares, transformação de mentalidade, em nome de Jesus, ó Deus, não em nosso nome, para a Tua glória. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Pois bem, a palavra de Deus aqui, Filipenses, esse livro, ele é muito conhecido como uma carta da alegria. Mas não é uma alegria rasa, e sim uma alegria que ultrapassa as correntes das prisões. Paulo, ele repete a palavra alegria 12 vezes em 4 capítulos. É como se Paulo dissesse: mesmo eu preso, eu continuo alegre, porque o evangelho não está preso. E essas 12 menções que o apóstolo Paulo faz nessa carta, elas não estão espalhadas à toa aqui no texto. Nenhum dos capítulos. No capítulo 1, ele fala sobre oração, evangelho e também fé. No capítulo 2, ele fala sobre sacrifício, companhia, encontro, hospitalidade e também unidade. No capítulo 3, é o que nós estamos, ele fala exclusivamente de Cristo. No capítulo 4, ele fala sobre irmandade, constância e também generosidade. E o mais impressionante é que o apóstolo Paulo escreve tudo isso acorrentado, preso e aguardando julgamento. Ou seja, o apóstolo Paulo está querendo nos dizer que nós não temos que desistir, porque ele mesmo não cruzou os braços, ele não parou. E ele nos mostra que a vida cristã é como se fosse uma corrida. Não uma corrida de velocidade, mas sim de resistência. Não quem vence é o que sai primeiro, mas quem vence é aquele que permanece até o fim. E essa é a palavra de Deus para nós hoje: nunca pare. O chamado de Deus para nós é para prosseguir, perseverar e continuar até o fim. E por isso eu te pergunto, meus irmãos, como nunca parar na caminhada cristã? Como nunca parar? E é sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 atitudes de Paulo que ele nos mostra nesse texto para nunca parar na caminhada cristã. E uma coisa eu te digo: para a gente conseguir aplicar essas 3 atitudes, nós precisamos de uma coisa: coragem. Vamos lá. A primeira atitude que nós precisamos de ter para nunca parar na caminhada cristã é: nunca pare por causa do seu passado. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E o interessante, o importante avaliar aqui, é que o apóstolo Paulo, ele não fala ficaram, um passado distante. Ele fala ficam, ele escreve ficam, presente do indicativo. Uma palavra que é usada quando algo acontece agora ou com frequência.
Nesse contexto, Paulo está indicando que a vida cristã, ela é um processo constante de deixar o passado para trás. Cada dia, novas coisas ficam para trás. Dores, etapas, vitórias antigas, ou seja, o ato de esquecer o passado, ele é diário. Mas esquecer não significa tirar ou apagar das nossas mentes, mas permitir que o nosso passado, ele não determine o nosso futuro. E como eu disse, para o passado não parar você, é preciso você ter coragem para esquecer. Paulo tinha um passado muito pesado. O apóstolo Paulo, como nós bem sabemos, ele perseguiu a igreja, ele foi violento, inimigo da fé, mas ele também tinha um passado cheio de conquistas religiosas, um fariseu zeloso, um conhecedor da lei, e um homem irrepreensível aos olhos humanos. Mas quando ele encontrou a Cristo, ele entendeu que não podia ficar preso nem à culpa e nem também ao orgulho. Muitas pessoas hoje não conseguem avançar porque carregam culpas antigas, lembranças que ferem, pecados que até mesmo já foram perdoados. Outros ficam parados se apegando a vitórias do passado, como se não precisassem mais buscar a Deus. Eu até comentei hoje de manhã, ultimamente eu tenho ouvido tanto, ai, como foi bom aquela vigília no monte, ai, como era bom aquela canção, como era bom aquele louvor. Irmão, o Deus de ontem é o mesmo hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, ele não mudou, quem mudou fomos nós que mudamos. Então, nós como cristãos, nós não fomos chamados para ficar olhando no para-brisa. Nós fomos chamados, ou melhor dizendo, nós não fomos chamados para olhar no retrovisor, nós fomos chamados para olhar para o para-brisa, é para frente. Nós não ficamos olhando para trás. Até quando que o nosso passado vai ter influência no nosso futuro? Até quando nós vamos ser escravo do nosso passado? Eu conheço pessoas que mesmo sem vê-las há muito tempo, elas estão presas no passado. Depois de muito tempo, eu encontro essas pessoas e o assunto é o mesmo, a queixa é a mesma, a reclamação é a mesma. Estão vivendo no passado. Aí muitos podem dizer, ah, pastor, mas você não conhece o meu passado. Ah, você não sabe o quanto eu sofri. Irmão, eu não sei mesmo. Mas uma coisa eu sei, que se você continuar dessa forma, você não vai avançar. Uma coisa eu tenho certeza, se nós continuarmos dessa forma, nós não iremos avançar. E tem mais, eu sei como você pode resolver isso. Eu sei como você pode resolver isso. Sabe como que você pode resolver isso? Entendendo que Deus te ama tanto, a ponto de te ensinar o poder do perdão e também do arrependimento. Então hoje, nesse dia, se você precisa, libera perdão para o seu passado, libera perdão. Se você precisa, peça perdão nesse dia. É momento de mudança, é momento de esquecer o passado, não parar por conta do passado. Não fique remoendo o passado, perdendo o presente, sendo vitimista vítima de uma coisa que nem existe mais. Às vezes a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça, não é verdade? Às vezes a gente olha assim, hoje na igreja lá o irmão me cumprimentou, mas o irmão nem te viu. Passei lá, o pastor nem falou comigo, o pastor estava ligado lá na Iva Kids. Muitas vezes a gente cria essas coisas, deixa esse vitimismo de lado, meus irmãos. Se uma coisa nós precisamos ser vitimista, é do amor do nosso Deus, porque Ele é perfeito, Ele nos ama tanto, que nós precisamos se entregar a Ele de fato, amém? Todas as vezes que o nosso passado vive, o nosso presente, ele morre. Pare de olhar para trás. Se você continuar olhando para trás, você vai perder 3 coisas fundamentais na sua jornada de fé. A primeira delas é velocidade, a segunda, direção, e terceira, a própria corrida. Assim como um corredor, ele não olha para trás para não tropeçar, também precisamos olhar para frente. O nosso passado já foi perdoado em Cristo. Diante de nós há coisas novas de Deus para nós.
Eu comentei hoje também pela manhã que eu estava voltando da escola do Miguel, e aí sempre eu pego a rodovia, né? E aí quando eu estava voltando na rodovia, eu vi um rapaz, ele andando assim, de moto, e ele estava meio de zigue-zague. Eu falei, gente, esse homem deve estar passando mal. Aí eu fui assim, em direção, abri aqui, cheguei para o lado dele assim, olhei para o lado do irmão, o rapaz não estava mexendo no celular, gente. Imagina, ele estava perdendo direção, estava perdendo tudo. Então, muitas vezes, nós não temos que olhar para trás, nós temos que olhar para frente, nós temos que manter o foco. Pare de correr olhando para trás, o nosso foco é olhar para frente. Deus tem coisas novas para nós, amém? Coisas novas, Deus está fazendo, coisas novas. Você pode declarar isso? Coisas novas, Deus está fazendo aqui. Deus tem coisas novas para nós, para a nossa casa, assim como está escrito em Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço novas coisas. Deus tem coisas novas para a nossa frente, irmãos. Existe um ser apenas que quer que você fique preso no seu passado, é o diabo, é o inimigo. Ele é o único que quer ver você preso, sabe por quê? Ele todo dia tenta deixar você preso no seu passado, para ficar ali trazendo você como uma prisão, mas Deus quer ver e quer colocar o seu passado como testemunho de vida, para que pessoas sejam edificadas através do seu testemunho, através da sua vida, não para a sua glória, mas para a glória de Jesus, amém? Quem olha demais para trás, tropeça no presente e perde o futuro. Então, meus irmãos, o primeiro passo, a primeira atitude que nós temos que ter é nunca parar por causa do passado. A segunda atitude que nós devemos ter para não parar na caminhada cristã é nunca pare de avançar. Paulo continua no texto dizendo, e avançando para as coisas que estão diante de mim. A vida cristã não é um caminho de volta, mas de avanço. Avançar exige esforço, disciplina e também foco. Avançar é mais do que se mover, é crescer, é amadurecer e permanecer firme, até mesmo sem vontade. E uma coisa eu te falo, se você nasceu de novo, se você crê em Jesus, se você teme a Jesus, você não faz mais o que você gosta, você faz o que é preciso fazer. Você ora porque é preciso orar. Você lê a Bíblia porque é preciso ler a Bíblia. E nós não fazemos isso para ser salvo. Nós fazemos isso porque nós somos salvos, porque nós amamos esse Deus. Amém? Avançar é confiar que Deus, aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, Ele é poderoso para completar. Assim como está escrito lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou certo daquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. O grande teólogo, pastor congregacionista americano, Jonathan Edwards, disse, abre aspas, o caminho para o céu é ascendente, precisamos estar continuamente subindo, pois se pararmos, retrocedemos, fecha aspas. Eu gostaria que você imaginasse comigo um ciclista subindo uma ladeira bem íngreme, Imagine comigo esse ciclista subindo isso. Se ele parar de pedalar, o que acontece? Obviamente, ele não vai ficar parado lá. Ele vai retroceder. Assim também é a nossa vida espiritual. Se nós pararmos de orar, nós paramos, nós regredimos. Se nós pararmos de ler a Bíblia, nós regredimos. Nós não avançamos. Muitas pessoas, eu acredito que pensam de uma forma diferente, mas a nossa vida espiritual, ela não é nada automático, ela não é no estralar de dedo, você está andando no Espírito, não, meus irmãos, a nossa vida espiritual, ela é fruto de intencionalidade, disciplina e também fé. Nós precisamos ter esses 3 atributos pelo menos, porque se nós não avançarmos em oração, a tentação vai avançar contra nós, e será quem que vai vencer essa guerra? Quem será que vai ganhar essa guerra?
Por isso, então, nós nunca devemos parar de avançar. A Igreja Kids é um exemplo que nós somos uma igreja local que não para de avançar, que nós não ficamos felizes ou contentes limitando a Deus por um passado de experiências que nós tivemos. Nós tivemos grandes experiências com Deus, certamente, eu sei que você teve, eu também tive, mas Deus tem outras coisas para nós vivermos. Deus tem algo diferente. Eu não sinto aquela mesma coisa, mas Deus tem algo para você sentir hoje diferente, amém? Então, nós nunca devemos parar de avançar. E a terceira atitude que nós devemos ter para nunca parar na caminhada cristã é nunca parar de correr para o alvo. Paulo declara no texto: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui o alvo de Paulo estava claro: não era a fama, não era a riqueza, não era um cargo na igreja, não era um reconhecimento humano. O alvo dele era Jesus Cristo. E esse também tem que ser o nosso alvo. E para manter o foco e também os olhos fixos em Jesus, como eu disse anteriormente, nós precisamos de ter coragem. E às vezes você vai me perguntar: coragem para quê? Você vai entender um pouquinho mais à frente. Mas eu te digo, coragem para não dar atenção às distrações. Existem crentes hoje que dividem a sua atenção com muitas coisas lícitas. E está tudo certo, irmão, não tem problema, a gente tem coisas lícitas para viver, até porque lá em 1 Coríntios, capítulo 6, diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas elas nos convêm, não é verdade? E as distrações, elas nos fazem perder tempo e propósito. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, que a gente perde tempo e propósito. O primeiro deles é o celular. Muitas vezes nós pegamos o celular hoje para fazer algo importante, para mandar uma mensagem, responder um e-mail, ver algo do trabalho, alguma coisa nesse sentido. E do nada, ou melhor, de repente, aparece lá, Vini Júnior e Virgínia, Ana Castela e não sei o quê. Aparece lá, o Palmeiras está a 3 pontos na frente do Flamengo. Difícil situação essa, viu, gente? Não está brincadeira, não. Está dramático isso aqui dentro, tá? E quando a gente vai ver, já se passou 40 minutos, já se passou 1 hora, nós, vamos lá, rolando rios, e passou o tempo. O que nós perdemos? Tempo e propósito. O segundo exemplo que eu gostaria de dar são os acidentes de trânsito, assim como eu comentei sobre essa questão aqui também. A maioria dos acidentes de trânsito acontecem por distração. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, 90% dos acidentes de trânsito no nosso país, eles têm como causa principal falha humana. E a primeira delas é a desatenção. Assim como esse amigo meu que eu comentei com vocês, que ele estava lá meio zigue-zague, estava respondendo o WhatsApp no telefone. Ontem, na hora que eu estava vindo de um aniversário, eu estava com o outro lá, o outro estava fumando na moto. Eu falei: gente, vai pagar o cigarro, ué. Como é que é? Não está fácil não, gente. Que coisa, né? Então, a distração, ela nos faz perder tempo e também propósito. E outro exemplo clássico, eu não sei se essa geração atual já viveu isso, mas nós, quando a gente coloca o leite para ferver, o que acontece? Nós ficamos assim, né? Ó. Coloca o leite para ferver e fica assim. Aí, você está lá o tempo todo. Aí passou um mosquito aqui. Você vai matar o mosquito, na hora que você volta, o leite derramou. Não é verdade? Caiu tudo. O que nós perdemos, gente? Perdemos tempo e também perdemos o propósito. E a Bíblia também, ela nos relata que a distração, ela pode fazer eu e você perder o foco. A parábola da grande ceia é um grande exemplo. Em Lucas 14, alguns homens foram convidados para essa grande ceia, para esse grande banquete. Mas essas pessoas estavam totalmente distraídas. Um deles tinha acabado de comprar um lote, o outro tinha acabado de comprar um bando de gado lá, virou o rei do gado do momento, né? E outro tinha acabado de se casar. E nenhum deles aceitou o convite. E através disso, o rei ficou muito irado e estes homens foram proibidos de entrar para ceiar, de entrar para o banquete. E eu te faço uma pergunta: será que as nossas vidas estão assim? Será que nós estamos distraídos com
com tantas coisas, será que nós estamos desfocados de Jesus? Será que nós não estamos focados no autor e consumador da nossa fé? Uma coisa é certa, não adianta estar distraído fazendo coisas boas, se você não estiver focado fazendo a coisa certa. E diante de muitas distrações, nós temos que dizer não para muita coisa e para muita gente. E aqui entra muito mais a parte da coragem. Dizer não, sabe para quê? Dizer não para o pecado de estimação, dizer não para a preguiça, dizer não para a mentira, dizer não para o desânimo, dizer não para a aprovação humana, dizer não para o conformismo espiritual. E uma coisa é certa, eu creio que se você nasceu de novo, o Espírito Santo é quem nos capacita a sobreviver e conseguir suportar todas essas coisas. Ele nos capacita. Amém? E quando eu, preparando essa mensagem, eu me lembrei de algo que quando eu tomei a decisão de me casar, eu me casei muito cedo, me casei com 18 anos, e quando eu tomei essa decisão, muitas pessoas olharam para mim e disseram, nossa, é muito novo, faz isso não, para que você vai casar agora? Aproveita a sua juventude, menino, vai fazer outras coisas e tudo mais, e está tudo certo, irmãos. Eu acho que hoje em dia, principalmente, a gente tem que saber com quem a gente vai casar aí, tá? Não sou contra não, é uma decisão minha, eu não formei antes e tudo mais, eu queria me casar, né? E eu tomei essa decisão, e uma das pessoas que eu amava muito, que já é falecida, que é a minha avó, ela me falou isso, falou assim, não, meu filho, para que você vai mexer com isso, né? E a minha avó, certamente, eu sabia que ela queria o melhor para mim. Eu tinha certeza que ela queria o melhor para mim. Ela não estava falando aquilo porque ela não queria o melhor para mim. Eu tinha certeza que ela queria. Mas eu cria também que Deus tinha muito mais para mim. E eu precisei dizer não para minha avó, precisei dizer não para muitas pessoas, contrariar muita gente. Mas hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma família estabelecida na rocha, eu tenho uma esposa sábia, cheia de Deus, eu tenho 2 filhos que são uma bênção na minha casa, e eu tenho visto o alcançar de Deus através do nosso lar, e isso não para a nossa glória, e não por nós, mas apesar de nós. Então, meus irmãos, é aqui que entra a coragem, é dizer não para muita coisa e para muita gente. Sabe por quê? Porque está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, devemos amar a Deus acima de tudo e também de todos, independente. Nós temos que amar esse Deus acima de tudo e de todos, amém? Nada pode parar uma pessoa que está integralmente focada em Jesus. E é por isso que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele vai dizer, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. E o que é ser sóbrio e vigilante? Significa estar focado em Jesus. Significa estar alerta, com os olhos fixados no autor e consumador da nossa fé. E aqui entra outro item também para ter coragem. Você sabia qual que é a pior distração para a igreja local? A pior distração para a igreja de Jesus nos dias atuais são as picuinhas, as intrigas entre os irmãos, as fofoquinhas, as comparações totalmente desnecessárias. Essas distrações, meus irmãos, elas são diabólicas na vida da igreja, e elas não permitem que a igreja cumpra o seu propósito, elas não deixam que a igreja avance e alcance aquilo que tem que ser alcançado por meio dela. Então, eu te digo nessa hora, diga não às conversinhas, diga não às coisas pequenas, não se distraia com isso, mantenha o seu foco em Cristo Jesus, foca no Senhor. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai nos lembrar, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
Quem corre fica olhando para o lado. Quem corre tem um alvo. Quem corre tem um foco. Se você parar ou você ficar correndo assim, olhando para o lado, você vai tropeçar. Se você ficar dando atenção para fofoquinha, para conversinha, para comparação, vai perder, irmão. Foca em Jesus, olha para Ele. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu reforço para vocês, o segredo não é apenas começar bem, mas é terminar bem. Spurgeon disse, abre aspas, não é a rapidez com que corremos, mas a perseverança até o fim que nos faz vencedores. Fecha aspas. O nosso alvo, como eu disse, não é o ministério, o nosso alvo não é a igreja, o nosso alvo não são os dons espirituais, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Então, nunca pare de correr para o nosso alvo que é Jesus, amém? Recapitulando aqui então, as três atitudes para nunca parar na caminhada cristã. A primeira delas é, nunca pare por conta do passado. A segunda, nunca pare de avançar, mesmo que você esteja cansado. A terceira, nunca pare de correr, porque o alvo é Cristo. E por fim, o apóstolo Paulo, ele finaliza os versos 15 e 16, reforçando que todas essas três atitudes são para pessoas maduras e também coerentes. No verso 15, ele vai dizer, todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. E no verso 16 ele diz, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. No verso 15, o apóstolo Paulo quer dizer que quem é maduro pensa dessa forma. Quem é maduro pensa desse jeito, não para de crescer, sempre está em crescimento, nunca pare de avançar. Até porque a maturidade espiritual não está em saber tudo, mas em continuar aprendendo, todos os dias. Nós lemos a Bíblia todo dia, para aprender e continuar aprendendo. E eu escutei uma vez uma palavra, ninguém sabe demais que não pode parar para aprender. Ninguém sabe demais que não possa sentar ali e ouvir uma ministração. Ninguém sabe demais. Então nós podemos parar e aprender também. E no verso 16, o apóstolo Paulo nos lembra o quanto Deus nos fez crescer em tantas áreas. Então, precisamos andar de acordo com o nível de conhecimento e fé que nós já temos. E aqui eu te faço uma pergunta. Será que você está andando de acordo com o seu nível de conhecimento e também de fé? Eu conheço pessoas, irmãos, que têm um conhecimento muito mais elevado que o meu. Muito mais. E nem vou me comparar. Mas às vezes está entregando 10% daquilo que ele poderia. Tem pessoas que têm grande fé, mas às vezes de exercer o 100% da fé, ela está exercendo 50%. Às vezes tem pessoas aqui hoje que têm possibilidade de abrir uma célula na sua casa, de abrir lá o seu lar para a Arca da Aliança, mas não tem coragem de abrir porque tem uma insegurança. Irmãos, eu te falo, será que Deus, Ele já não fez tanto por nós, que nós não podemos ser resposta para Ele? Será que eu não posso ser um líder em treinamento? Será que eu não posso contribuir na minha célula? Será que eu não posso contribuir na minha igreja local? Será que eu não posso, e eu não vou nem tão longe, será que eu não posso fornecer um culto de ação de graças na minha casa, para reunir a minha família, e chamar os meus parentes, e eu mesmo ler um versículo da Bíblia ali? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui no versículo 16, ele está dizendo isso, que andemos de acordo com o que já alcançamos, e eu tenho certeza que Deus já te deu muita coisa, Deus já colocou na sua mão muita coisa. Então, nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos, e eu gostaria de te pedir, para você lembrar do dia que você se converteu, do dia que Jesus te encontrou. Aonde você estava?
Como que o Senhor te viu? Como que o Senhor te encontrou naquele dia? E de lá para cá, será que o Senhor ele não tem sido tão gracioso, tão generoso, cuidadoso com você? O quanto você evoluiu em graça, em conhecimento? O tanto que o Senhor foi compassivo, o tanto que o Senhor foi amoroso nessa jornada de fé. Se hoje você está aqui, eu tenho certeza que é o Senhor que te sustentou até agora. Olha aqui para mim agora. Será que você não tem condições de ser uma resposta viva para esse Deus? Será que você não tem condições de lá no seu trabalho, você levar o Evangelho e mostrar que esse Deus, Ele é um Deus grandioso e que Ele mudou sua história? Que esse Deus é um Deus que te sustenta todos os dias da sua vida, que é o que te faz acordar, coloca o pão de cada dia na nossa mesa. Então, meus irmãos, eu creio que Deus ele tem feito grandes coisas por nós, e nesse momento, eu gostaria de dizer que nós podemos ser resposta, e para isso nós nunca devemos parar. Com esse entendimento, eu gostaria de finalizar dizendo: os imaturos param porque não entendem o processo, os maduros continuam porque sabem que Deus ainda está trabalhando. Então, eu acredito que eu e você, nós somos maduros o suficiente para entender que Deus está agindo na nossa vida. Eu creio que nós somos maduros o suficiente para entender que Deus ainda está operando e tem uma boa obra para completar na nossa vida e também através de nós, amém? Então, com esse entendimento, eu gostaria de te convidar a ficar de pé no seu lugar. Talvez você esteja cansado, eu não sei. Talvez você tenha parado. Talvez você conheça alguém que está assim. E hoje, a palavra de Deus para nós é: nunca pare. Ei, irmão, nunca pare. Não pare. Não pare por conta do seu passado. Não deixe que o seu passado ele faça você perder o seu presente e você não chegar no seu futuro. Não pare de avançar. Deus tem grandes coisas para nós. E não tire os teus olhos de Jesus, porque quando nós tiramos os olhos dele, nós nos perdemos, nós nos desfocamos. Não dê atenção às distrações da vida. Hoje em dia nós temos muitas distrações, nós temos muita tecnologia, informação rápida. Não se perca nesse caminho. Nesse momento eu te falo: nunca pare. O Espírito Santo te diz nessa noite: nunca pare, avance, Ele tem grandes coisas para você. Se você estiver cansado, peça ao Senhor forças. Se você caiu, levante-se agora, levante-se hoje. Hoje é dia de você se levantar. Se você parou, recomece agora. É momento de você recomeçar. Por isso que está escrito lá em Mateus capítulo 7: peçam-lhes e será dado, busquem e acharão, bata e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. É momento de nós buscarmos esse Deus. Hoje eu não sei como é que está a sua vida, mas eu gostaria de orar com você para que Deus possa nos ajudar e nos capacitar a nunca parar nessa jornada, porque Deus tem grandes coisas para nós. Senhor, nesse momento nós rendemos graças a Ti. O que somos nós sem o Senhor, Deus? Nós só temos a Te agradecer, porque o Senhor é quem nos sustenta. E nós, ó Deus, queremos ser resposta viva desse amor tão grande, daquilo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa igreja local. Hoje é um dia de celebração. Hoje nós estamos inaugurando, Senhor, a igreja das crianças, e isso é motivo para nós de muita alegria. Nós nos regozijamos, nós nos contentamos, nós estamos muito felizes por isso. Então, Senhor, nos fortaleça. Não deixe, ó Deus, que vivamos presos no nosso passado. O nosso passado já foi perdoado pelo Senhor, e
que nós venhamos a avançar, que nós nunca paremos de avançar como filhos do Senhor, que nós mantenhamos, Senhor, em oração, em leitura da palavra, que nós tenhamos devoção, momento, Senhor, de intimidade, momento, Senhor, de intimidade contigo, Deus, e que nós não venhamos tirar os olhos do Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Eu peço para o Senhor nessa hora, fortaleça esses irmãos, fortaleça as nossas vidas, que nós não venhamos a parar, Senhor, nessa jornada de fé. Nós te amamos e queremos continuar e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Então nos dê essa graça, conceda essa graça para os seus filhos nessa hora. Aquele que estava desanimado, que hoje saia daqui reavivado. Aquele que estava aqui desiludido, que hoje ele saia, Senhor, motivado pelo Teu Espírito. Que aquele que estava sem saída encontre resposta em Ti, Jesus. Senhor, o Senhor é a solução de tudo. Sem Ti nós não temos, nós não somos e nós não podemos nada. Então nós entregamos tudo que temos por meio da Tua graça a Ti, em nome de Jesus. E nessa hora eu gostaria que você repetisse uma oração comigo, repetindo assim: Senhor meu Deus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração, e é por isso que eu arrependo dos meus pecados, das minhas falhas. Eu deixo o meu passado e nessa hora eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém, em nome de Jesus. Ainda com os teus olhos fechados nessa noite, eu gostaria de te perguntar, você que talvez fez essa oração pela primeira vez, ou se não fez pela primeira vez, hoje você fez de uma forma diferente. Não se sinta constrangida. Às vezes a gente vem e ouve toda vez esse apelo, e às vezes a gente não levanta a mão, mas a gente sentiu no coração de levantar. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você levantasse sua mão aí onde você está. É momento de renovação de aliança. Talvez você estava distante dos caminhos do Senhor, talvez o seu passado estava te prendendo, eu não sei. E hoje você, de forma genuína, você abriu seu coração e quis falar para o Senhor que você aceita Ele de fato e renova essa aliança. Se você fez isso, levanta sua mão nessa hora. Nós gostaríamos de orar com você e também por você. Amém. Glória a Deus. Então, sendo assim, eu creio que todos nós temos convicção que nós nunca pararemos na jornada de fé. E muito diferente, nós iremos resgatar aqueles que pararam na jornada da fé. Nós seremos usados e ousados para ir atrás daquele irmão que parou. Então hoje, essa semana, procure alguém. Eu não sei, eu tenho certeza que você conhece alguém que parou. Eu te desafio nessa semana a mandar uma mensagem, a mandar um versículo, a ligar para essa pessoa, a falar com ela: ei, irmão, não para não, todos nós somos falhos, não para não, Jesus te ama, volta para a casa do Pai, Ele está te esperando. Amém? Que você seja usado essa semana em nome de Jesus para fazer isso, para a sua glória, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, ninguém é como nós. Diga isso bem forte a Ele essa noite. Ninguém é como nosso Grandes coisas são por ti, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por
grandes coisas Deus tem feito nesse lugar, e Deus tem feito em nós e através de nós, para a glória de Jesus. Eu gostaria que você, só a igreja, declarasse grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Já estão acontecendo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Mais uma vez. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Glória a Deus! Grandes coisas tem o Senhor para nós, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a sua semana, que o amor do Pai, a graça do Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo esteja e permaneça na vida de cada um de nós, hoje e até a volta de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, ótimo finalzinho de domingo, até a próxima, em nome de Jesus.